Bom, pessoal, então hoje a gente vai ver esse processo chamado dispersão. Então nós vimos que na ecologia de comunidades, né, a biodiversidade ela é organizada principalmente em função de quatro processos fundamentais que a gente pode definir como especiação, dispersão e extinção, seja estocástica ou não. Então agora a gente vai começar a ver mais especificamente esse processo chamado dispersão, também conhecido como imigração. Em ecologia de comunidades são utilizados quase como sinônimos, e entender como que esse processo, né, esse fluxo que tem de indivíduos ou de espécies, afeta a distribuição e a diversidade das espécies. E a gente vai ver essa teoria, chamada teoria de biogeografia de ilhas, que especificamente foi uma das primeiras e mais importantes teorias a tratar desse processo, do processo de dispersão. E junto com essa teoria, então, nós temos um modelo matemático, que nos permite não só entender que a dispersão é um processo importante, que isso, claro, é muito importante, mas também quantificar como que a dispersão vai afetar o número de espécies. Em outras palavras, o modelo da teoria de biogeografia de ilhas, dessa teoria, ele permite com que a gente saiba, por exemplo, quanto tempo um local vai demorar para ter um determinado número de espécies, ou então qual é o número de espécies especificamente que um local vai ter depois de um determinado período de tempo. Ou então, o que vai acontecer se nós, por exemplo, isolarmos um local e prevenirmos a dispersão de acontecer? Que é o que acontece, por exemplo, quando ocorre uma fragmentação florestal, ou então a conversão de um habitat, como, por exemplo, uma floresta em um ambiente urbano. Né? Aqueles fragmentos que estão ali dentro daquela matriz urbana, ou dentro de uma área de lavoura, por exemplo, falando em fragmentos em áreas rurais, aqueles fragmentos estão envoltos numa matriz que é muito difícil de ser transposta e isso vai impactar na dispersão dos organismos. Então a teoria de biogeografia de ilhas vai nos dar uma ideia do que pode acontecer quando nós causarmos uma alteração no habitat que pode impactar a dispersão dos organismos. E claro, também vai nos explicar, como diz o nome da teoria, né, o porquê que certas ilhas, por exemplo, ilhas oceânicas, porquê que elas têm as espécies que têm e como que esse processo de dispersão fez com que as ilhas tivessem diferentes números de espécies, ou seja, porquê que algumas ilhas têm mais espécies do que outras. Então, nessa aula, a gente vai ver como que essa dispersão, né, ela afeta a distribuição das espécies nas comunidades. Mais especificamente, a gente vai ver como que a dispersão contribui para determinar o número de espécies que a gente tem em um local. Esse local pode ser um continente, pode ser uma ilha, ou como eu falei, pode ser um fragmento florestal. A gente vai estar falando do que a gente chama de diversidade alfa, que é o número de espécies, ou diversidade de espécies em um local, e não em múltiplos locais. Mas esse local não existe uma escala geográfica para ser definido. Ele pode ser uma ilha gigantesca ou pode ser uma poça de poucos metros quadrados. Mas isso se contrapõe a outras medidas de diversidade, como a diversidade beta, né, que mede a composição de espécies ou a identidade das espécies entre locais. A gente não vai ver isso, mas isso não quer dizer que a dispersão não afete também a diversidade beta ou a diversidade filogenética, a diversidade funcional, outras medidas que a gente poderia ter de diversidade também. Nós vamos então passar para ver o modelo da teoria de biogeografia de ilhas, ver como que esse modelo, né, o modelo matemático da biogeografia de ilhas funciona e qual é a lógica por trás desse modelo. E com base nisso, né, a gente vai poder quantificar algumas coisas relacionadas a essa teoria, como por exemplo, como eu falei, o número de espécies que vai ter num fragmento, ou saber pelo menos o que vai acontecer quando a gente alterar a dispersão, né? Se a diversidade vai diminuir muito, vai diminuir muito, o que vai acontecer. E por fim a gente vai ver como que essa teoria tem um grande impacto na conservação. Desde que ela foi concebida lá na década de 60, essa teoria ela foi muito utilizada, ela influenciou muito todo o planejamento da conservação. Então hoje em dia a gente planeja reservas biológicas, por exemplo, determina o tamanho e a configuração dessas reservas uma em relação às outras, baseado muito no que a teoria de biogeografia de ilhas nos ensinou. Claro, existem muitas controvérsias também em relação a isso, existem alguns debates na literatura em até que ponto a gente está desconsiderando coisas que são importantes nessa teoria, como em qualquer modelo, né? Todos os modelos podem ter
têm suas limitações, né? Entender essas limitações pode ser importante também. Mas hoje a gente vai ver então um pouco disso, dessa teoria, desse uso para conservação. E para isso eu vou chamar pessoas que trabalham com a aplicação das ideias da teoria, né, dessa questão da dispersão, ou com os próprios modelos da teoria de biogeografia de ilhas, para que vocês tenham uma ideia de como que os trabalhos que envolvem a teoria de biogeografia de ilhas são conduzidos. Então, só para relembrar um pouco, nas últimas aulas nós vimos que nós temos esses 4 processos, né, que é a dispersão ou imigração, como vocês preferirem, especiação e a extinção, seja estocástica ou não, determinando a distribuição e a diversidade de espécies. Na teoria de biogeografia de ilhas, nós vamos falar desse processo chamado dispersão, mas também nós vamos falar da extinção, que pode ser estocástica ou não. A teoria de biogeografia de ilhas não faz essa distinção, mas a gente vai ver mais para frente que existem 2 formas dessa extinção ocorrer. Mas nos propósitos da teoria de biogeografia de ilhas nós temos esse processo chamado dispersão e extinção também. Nós vimos também na última aula que na escala global nós temos múltiplos fatores, né, que podem alterar alguns desses 4 processos ou determinar como que eles vão agir. E, consequentemente, então, eles alteram a estrutura das comunidades. Então, apesar de a gente ter 4 fatores, 4 processos fundamentais que determinam a distribuição e a diversidade de espécies, nós temos múltiplas coisas na natureza, né, múltiplos fatores que podem estar alterando esses processos. Então, a gente pode pensar, por exemplo, em um fragmento florestal. Um fragmento florestal está isolado, né, e esse isolamento de um fragmento florestal pode estar afetando a capacidade dos organismos de se dispersar para ele, né? Então, o isolamento geográfico, né, nesse caso, ou a conversão numa matriz circundante em outro habitat, isso faz com que a dispersão, que é um dos processos fundamentais, seja alterada e, consequentemente, cause mudança na diversidade de espécies. Mas é claro que a gente poderia alterar a dispersão de várias outras formas, por exemplo, colocando uma rede em volta de um fragmento florestal e não permitindo que nenhuma ave conseguisse ingressar nesse fragmento. De qualquer forma, na prática, a gente estaria alterando esse processo chamado de dispersão. Então, basicamente, qualquer coisa na natureza que a gente que cause uma alteração nesses 4 processos fundamentais vai alterar a diversidade de espécies. Bom, então, agora, mais especificamente, nós vamos ver esses processos um a um, né? E os modelos e as teorias que estão por trás deles e que permitem que a gente utilize esses modelos para fazer, por exemplo, predições bem específicas sobre o número de espécies que vão ter em um local, ou quando que o número de espécies em equilíbrio vai ser atingido, se ele ocorrer, ou se uma espécie vai ser extinta ou não, né? E hoje, nessa aula, nós vamos falar sobre esse processo de dispersão. Então, a dispersão, ela pode acontecer na escala global, né? Claro que existe dispersão de espécies entre continentes. Obviamente, todo mundo já ouviu falar de espécies exóticas, por exemplo, que vieram da Ásia ou que vieram de outros locais e foram introduzidas no Brasil. Então, quer dizer, essas espécies, elas de alguma forma, por conta própria ou por sendo auxiliadas pelo homem, elas foram introduzidas e se dispersaram para outros continentes. E isso pode gerar padrões de distribuição até em nível global. Mas se a gente for pensar, por exemplo, mesmo em um pequeno fragmento florestal, a dispersão também pode ser um processo bem importante. Por quê? Porque nós temos no nosso planeta esse processo de especiação que está gerando muitas espécies. Mas se a gente pensar no fragmento florestal, a maioria das espécies que ocorreram ali certamente não especiou ali, né? Ela surgiu em algum outro local e eventualmente chegou nesse fragmento. Quer dizer que esse processo de fluxo, essa dispersão, né, essa imigração permitiu com que esse organismo chegasse nesse fragmento. Então, eventualmente, seja pensando na história ou algum processo recente, a dispersão tem alguma relação com a presença das espécies nos locais e, consequentemente, com a diversidade de espécies nos locais. Quando a gente pensa em ilhas oceânicas, é muito claro essa relação, porque as ilhas oceânicas estão isoladas lá no meio do oceano, e, obviamente, não é tão fácil assim para os organismos chegarem lá. Mas o mesmo processo que leva indivíduos
e espécies de um continente até uma ilha também acontecem no meio de um continente, quando a gente está pensando num fragmento ou numa área de floresta, mesmo dentro de uma floresta contínua. Só que esses sistemas são um pouco mais difíceis de serem estudados só porque nós não temos limites, né? E não temos uma região totalmente intransponível. Mas isso não quer dizer que a dispersão não aconteça em todos os locais e que não seja importante também. Bom, então aqui eu vou mostrar, só para a gente começar, uma simulação que vocês podem executar vocês mesmos, simulação se vocês quiserem, indo nesse site que está aqui em cima. Eu também vou deixar no link embaixo do vídeo. E aqui nesse site a gente consegue fazer uma simulação e mostrar bem como que esse processo pode alterar a distribuição e a diversidade das espécies. Então aqui nós temos uma ilha que vai ser colocada numa distância maior do continente, uma ilha com uma distância mais próxima. Obviamente, essa ilha que está numa distância mais próxima vai receber mais indivíduos, mais imigrantes chegando do continente do que a ilha mais distante. E, consequentemente, isso pode levar a uma alteração no número de espécies nessas ilhas, porque os indivíduos tendo mais dificuldade para chegar, talvez algumas espécies não vão estar presentes, ou então o tempo que ela vai demorar para chegar na ilha é tão grande que outras espécies já se extinguiram nesse meio tempo, de forma então que a diversidade de espécies, como esse balanço entre entrada e perda de espécies nas ilhas, vai ser menor nas ilhas mais isoladas. Então a gente vê esse processo acontecendo, né? E a gente pode ir acompanhando o que acontece com o número de espécies, né? A gente vai vendo que tem alguma flutuação, né? Então, às vezes sobe, às vezes desce, porque esse é um processo estocástico, né? Essa entrada e perda de espécies. Mas que nós temos que, em média, né? As ilhas mais conectadas, elas têm mais espécies. Aqui a gente está falando de ilhas que estão praticamente... as duas estão muito próximas, né, do continente, então essa diferença pode não ser tão gritante na maior parte do tempo. Mas, de qualquer forma, nós temos uma tendência, então, a ter mais espécies nas ilhas que estão mais próximas do continente. Isso acontece porque alguns indivíduos têm mais dificuldade para chegar nessas ilhas mais distantes e, consequentemente, a ilha mais próxima, geralmente, ela está com praticamente todas as espécies do continente, enquanto que as ilhas mais distantes, não. Aqui a gente está falando de ilhas, né, que na teoria de biogeografia de ilhas, como o nome já diz, é focado bastante nesse tipo de sistema. Mas a gente também poderia estar pensando em fragmentos florestais circundados por uma matriz de lavoura, por exemplo, ou áreas, por exemplo, ilhas formadas pelo enchimento de reservatórios de hidrelétrica, que é um sistema que se formam muitas ilhas. Então tem várias situações que não são ilhas oceânicas, onde a teoria de biogeografia de ilhas funciona. E como eu falei, esse processo de entrada e saída de espécies, ele acontece mesmo quando nós temos uma floresta contínua e estamos falando de um pedaço de habitat lá dentro. Ou então, se vocês preferirem, pensando em uma única árvore, por exemplo, dentro de uma floresta. O número de espécies que ocorrem nessa árvore também é influenciado pelo número de espécies que chega na árvore e o número de espécies que consegue sobreviver e se manter naquela árvore, né? Bom, esse processo, né, então, como eu falei, ele se aplica em várias situações, né? Onde que a dispersão é importante? Não é só em ilhas, né, apesar da teoria de biogeografia de ilhas ter esse nome. Aqui, por exemplo, eu trouxe um exemplo de um estudo que foi conduzido na década de 90, mas tem vários outros estudos similares a esse também. E ele foi realizado com invertebrados em diferentes estratos, de invertebrados fósseis, né, encontrados em diferentes estratos que representam diferentes períodos do tempo no passado. Então nós temos estratos do Jurássico Médio, do Jurássico Superior, do Cretáceo. E o que aconteceu durante esse período? O que aconteceu foi a tectônica de placas, né? Então essa deriva continental fez com que os continentes se afastassem. Esse trabalho foi conduzido pegando faunas que estão no continente americano e no continente europeu, né, fauna de invertebrados, e comparando no registro fóssil quão similar as espécies são entre as áreas do continente americano, da América do Norte, e do continente europeu. Bom, então aqui no eixo X dessa figura nós temos a largura, né, de oceano, né, a distância
separando os dois continentes, essa distância oceânica separando os dois continentes em diferentes períodos do tempo. E nós temos, no eixo Y aqui, nós temos a similaridade da composição de espécies, ou seja, a gente pode pensar mais ou menos como o número de espécies ou percentual de espécies compartilhado entre os dois continentes. Então a gente vê que lá no início do Jurássico nós tínhamos um alto percentual de espécies compartilhadas, quer dizer que as espécies que são achadas no registro fóssil na América do Norte e na Europa são praticamente idênticos, são as mesmas espécies ocorrendo nesses dois locais. Mas conforme o tempo vai passando e nós pegamos fósseis do registro fóssil que são mais recentes, do Jurássico, do Cretáceo, do início do Cretáceo, a gente vê que esses grupos de espécies, mesmo estando no mesmo período de tempo, eles são diferentes. Ou seja, nós começamos a ter menos espécies compartilhadas. Por que isso acontece? Acontece porque os continentes estão se afastando uns dos outros e, consequentemente, as espécies que são encontradas nos dois continentes começam a se diferenciar. Ou seja, tem um isolamento geográfico e, consequentemente, essa dispersão, essa limitação de dispersão, faz com que as espécies, as faunas dos dois continentes sejam distintas. Então, quer dizer, a dispersão é um processo muito importante que gera essa diferença de diversidade, né, da composição de espécies ou da identidade das espécies entre os continentes também. Um outro exemplo bem interessante é o que aconteceu nessa ilha aqui. Então, essa ilha, a ilha chamada Krakatoa, que fica lá na Indonésia, ou Krakatoa, algumas pessoas chamam, e é uma ilha bem interessante porque em 1883 essa ilha sofreu uma drástica erupção vulcânica. É uma área, né, a área da Indonésia bem ativa de vulcanismo. Em 1883 essa erupção vulcânica arrebentou completamente com a ilha, destruiu tudo que existia lá. E o pouco que sobrou da ilha, né, das espécies que tinham lá, foram mortas pela chuva ácida, pela lava, pela fumaça, por todo esse ambiente que foi criado pelo vulcão. Basicamente, então, o que aconteceu é que o vulcão esterilizou essa ilha, fazendo um experimento natural para que a gente observasse como que a imigração, né, ou seja, a dispersão de indivíduos e espécies vindo de outros locais, alterava a diversidade de espécies ao longo do tempo. Alguns pesquisadores, lá em 1908, 30 anos depois dessa erupção, eles começaram a monitorar então, o número de espécies de diversos organismos que existiam nessa ilha. Né? E aqui nós temos então que 30 anos depois nós tínhamos 13 espécies de aves, por exemplo. Em 1919 a 1921 nós chegamos a 28 espécies nessa ilha. Né? Então está aumentando bem rápido. Depois, de 1932 a 1934, foram vistas 29 espécies, só uma espécie a mais. De 1951 a 52, 33. Em 1984 a 1985, 34 espécies. Então, o que a gente observa aqui é que teve esse aumento inicial do número de espécies por imigração, mas depois não teve muito aumento mais. Né? As espécies até continuam aumentando um pouquinho, mas foi num ritmo bem mais lento. Então, nós vemos aqui que de 1932 até 1984, nós só adicionamos 5 espécies nessas ilhas, né? Um período bem longo de tempo, e só 5 espécies. Mas uma coisa interessante que acontece é que não chegou só a 5 espécies nessa ilha, chegaram 14 espécies nessa ilha. Mas o número de espécies só aumentou em 5. Isso quer dizer que as espécies estão ainda chegando em grande número, só que algumas espécies estão chegando e outras estão saindo da ilha. Então nós estamos tendo uma substituição de espécies ao longo do tempo. Ou seja, um sistema dinâmico, onde as espécies estão chegando e saindo constantemente. Ele não está parado, mas ele está em equilíbrio em relação ao número de espécies. Ou seja, nós atingimos um limiar onde nós temos que a chegada de espécies e a saída são praticamente equivalentes, mesmo que as espécies estejam substituindo umas às outras. Um fenômeno bem interessante quando a gente olha essas ilhas oceânicas é notar que esse equilíbrio no número de espécies ele difere dependendo da posição da ilha. Aqui nós temos um gráfico mostrando a área versus o número de espécies, né? Então é aquela relação espécie-área que eu já tinha falado em outras aulas também. E o que nós vemos, né, inicialmente olhando só esses círculos da área versus o número de espécies, é que conforme a gente vai aumentando a área de uma ilha, a gente aumenta o número de espécies, tá? Como acontece em qualquer local. Mas tem uma outra coisa interessante nesse gráfico,
que é a cor das ilhas, a cor dos pontos, que representam a proximidade das ilhas com o continente. O que nós vemos aqui é que ilhas próximas, representadas aqui em verde, elas sempre têm mais espécies do que as outras ilhas que estão em distâncias intermediárias ou em distâncias mais afastadas do continente. Então, por exemplo, aqui se nós pegarmos uma ilha, a maior ilha marcada em vermelho, né, a ilha mais distante aqui, nós podemos pegar uma ilha bem grande. As ilhas verdes, mesmo sendo menores, elas ainda vão ter mais espécies, né? Por isso elas estão mais altas aqui no eixo Y, mesmo sendo menores. Por quê? Porque elas estão mais próximas do continente. Então quer dizer que essa distância geográfica do continente para as ilhas determina o número de espécies. Em outras palavras, aquele equilíbrio que foi alcançado em Krakatoa, de aproximadamente 30 espécies, ele aconteceu porque aquela ilha está localizada a uma distância de outras ilhas e do continente. Mas esse balanço poderia provavelmente ser diferente, seria provavelmente diferente, se essa ilha estivesse mais próxima ou mais distante das outras. Bom, como é que a gente explica tudo isso, né? Como é que a gente coloca tudo isso num modelo e como é que a gente entende o que faz com que isso aconteça? Ou seja, como é que a gente entende o efeito da distância geográfica sobre o número de espécies ou sobre a dispersão das espécies, como que isso está relacionado com o número de espécies na ilha. E também como que a gente consegue capturar, né, essa dispersão e o efeito disso sobre esse turnover temporal que nós temos nas espécies. Ou seja, como é que a gente poderia construir um modelo que conseguisse prever, né, esses fenômenos, por exemplo, mais espécies em ilhas maiores e mais próximos do continente, e também esse equilíbrio dinâmico, digamos assim, onde nós temos um equilíbrio no número de espécies, mas ao mesmo tempo que as espécies mudam ao longo do tempo, elas vão se alternando, né? Bom, é aí que entra a teoria de biogeografia de ilhas. Esses dois pesquisadores, o Robert MacArthur e o Edward Wilson, eles formularam essa teoria de biogeografia de ilhas lá em 1967, que na verdade possui um modelo, que a gente vai ver mais pra frente, que explica justamente todos esses padrões que a gente observou. Só um parênteses aqui, né, para falar um pouquinho desses dois grandes pesquisadores aqui. O Robert MacArthur, na verdade, ele é um matemático que trabalhou muito com ecologia. Ele foi orientado de doutorado do Evelyn Hutchinson, que é o proponente da teoria do nicho, né, do nicho ecológico atual, que a gente mais utiliza. E ele morreu, infelizmente, bem novo, com 40 anos, vítima de um câncer. Mas, mesmo tendo morrido tão cedo, ele não... isso não preveniu ele de ter desenvolvido muitas coisas importantes na ecologia. Uma delas foi a teoria de biogeografia de ilhas que a gente está vendo nessa aula. Mas ele também tem outros trabalhos muito importantes. Por exemplo, ele foi, por ter sido orientado do Hutchinson, ele também trabalhou com um nicho ecológico e desenvolveu alguns modelos que a gente ainda vai ver mais para frente nessa disciplina. Então, ele não falou só da dispersão, mas ele é um dos pais de outras teorias ecológicas que falam dos outros processos ecológicos também. Então, por exemplo, um dos trabalhos que ele desenvolveu foi esse trabalho mostrando como que as espécies com diferentes nichos e diferentes características utilizam de maneira distinta o recurso e como que uma espécie invasora, uma espécie que está chegando numa comunidade vai utilizar esses recursos e se adaptar a essas novas condições. E super interessante esse trabalho, né, que deu origem a toda uma área dentro da ecologia depois. Ele também tem trabalhos que tentam explicar por que as espécies evoluíram diferentes características para a utilização dos recursos, como o modelo de Broken Stick. Ele também tem um trabalho, no trabalho de doutorado dele, ele foi lá e mostrou que as espécies se distribuíam como o Hutchinson, proponente da teoria do nicho, hipotetizou, né, que as espécies teriam diferentes nichos e diferenças nas características dela para ocupar um determinado habitat. Ele mostrou isso em florestas de um pinheiro dos Estados Unidos, né? Então ele mostrou que as aves ocupavam diferentes estratos e separavam seu nicho dessa forma.
Então, enfim, o Hutchinson, ele tem... O Hutchinson MacArthur, né, ele tem uma contribuição gigantesca na ecologia, apesar de ter uma vida acadêmica tão curta, né. Com certeza é um dos maiores ecólogos e biólogos, matemáticos, né, os biólogos, digamos, ecólogos, né, trabalhou com essa interface entre matemática e biologia, com certeza é um dos maiores personalidades dessa nossa área de todos os tempos. Já o Edward Wilson, ele é completamente diferente nesse aspecto. Ele não é matemático, ele é biólogo e sempre foi apaixonado pela natureza desde criança, como ele descreve nos livros dele. Então, o Edward Wilson, quando ele era criança, ele já observava a distribuição de formigas no quintal da casa dele. Então, o Edward Wilson trabalhou muito com insetos sociais, especialmente formigas, e ele lançou vários livros que eu acho que qualquer biólogo deveria conhecer, como, por exemplo, o Sociobiology, onde ele faz uma compilação de toda a informação que nós temos sobre organismos sociais e desenvolve muito dessa teoria sobre a socialidade na natureza. Inclusive, tem um capítulo sobre a socialidade no ser humano, em como isso se relaciona com a socialidade que nós temos em outros organismos, como, por exemplo, nas formigas. Inclusive, ele define vários termos, né, como a questão da eusocialidade, onde os organismos são realmente sociais e que nós não somos o ápice, né, da socialidade. Então, o Edward Wilson tem vários trabalhos que vão muito além da teoria de biogeografia de ilhas, como este. O Edward Wilson também é famoso por essa outra teoria que se chama Character Displacement. A teoria de Character Displacement é uma teoria evolutiva que fala que os organismos, quando eles estão competindo ou com uma sobreposição uns com os outros, em alguma utilização dos recursos ou em alguma característica do nicho, eles tendem a evoluir características distintas ao longo do tempo. E tem um campo inteiro da biologia evolutiva que investiga esse fenômeno do deslocamento de caráter, né, ou chamado Character Displacement. Enfim, então o Edward Wilson é esse cara que trabalha com organismos sociais e evolução da socialidade com teoria de biogeografia de ilhas e com evolução propriamente dita e principalmente focando nesses organismos sociais. E ele e o MacArthur se uniram para formar então essa teoria chamada teoria de biogeografia de ilhas. Beleza, então no que consiste esse modelo da teoria de biogeografia de ilhas? Bom, para entender esse modelo da teoria de biogeografia de ilhas, primeiro vamos pensar no número de espécies que ocorre numa ilha e o que acontece conforme uma ilha vai sendo preenchida com imigrantes. Tá? Então vamos começar fazendo este gráfico, né, ou pensando nesse gráfico, que tem o número de espécies de uma ilha no eixo X. Geralmente, quando a gente vai fazer uma análise estatística ou alguma coisa, nós colocamos o número de espécies como uma variável no eixo Y, porque é a variável resposta, né? Então a gente quer saber o que afeta o número de espécies. Mas aqui é um pouquinho diferente, então a gente tem que se acostumar com esse gráfico primeiro para entender a lógica por trás disso. E por que isso acontece. Vamos colocar então o número de espécies numa ilha como se fosse a variável preditora. Então o número de espécies na ilha determina alguma coisa. Tá? Bom, nessa ilha, quando nós temos aqui o número de espécies no eixo X, né, então nós queremos saber como que o número de espécies na ilha determina ou está associado com a taxa de colonização, com a chegada dos indivíduos ou espécies na ilha, e a taxa de extinção, aqui que está do outro lado do gráfico, em azul, que é o número de espécies que é perdido na ilha. Tá, mas o número de espécies não é o resultado da dispersão? É o resultado da dispersão, só que nesse contexto aqui, a colonização da ilha depende do número de espécies na ilha. Por quê? Porque, seguindo essa linha laranja aqui, ou amarela, o que a gente sabe é que se nós não temos nenhuma espécie na ilha, a colonização de espécies, né, o número de espécies que chega na ilha e coloniza ao longo do tempo, ela tem que ser máxima, porque não tem nenhuma espécie. Então, qualquer espécie que chegue na ilha é uma espécie nova, é um colonizador. Então, todos os indivíduos ou espécies que chegarem vão representar espécies novas. Agora, conforme essa ilha vai enchendo,
e vai começando a ter todas as espécies que nós podemos ter, por exemplo, todas as espécies do continente, então, eventualmente, essa taxa de colonização, medida em número de espécies por unidade de tempo, ela precisa chegar a zero, número de espécies novas por unidade de tempo. Por quê? Porque as espécies, elas não tem mais como adicionar espécies na ilha, todas já estão presentes. Então, mesmo que chegue uma espécie na ilha, mesmo que ela se desloque, um indivíduo, por exemplo, de uma espécie, se desloque a partir do continente até a ilha, no momento que essa espécie chegar na ilha, ela não vai ser uma nova espécie colonizando. Ou seja, a taxa de entrada de espécies novas por unidade de tempo eventualmente vai chegar a zero, porque nós já temos todas as espécies. Por isso que essa linha laranja ela diminui conforme o número de espécies vai aumentando. Em contraste, nós também podemos pensar nessa lógica com o número de espécies que são perdidas na ilha. Quando nós temos zero espécies na ilha, nós não podemos perder nenhuma espécie. Ou seja, o número de espécies que a gente perde por unidade de tempo quando não temos espécies é zero. Só que esse número pode chegar ao número máximo quando nós temos todas as espécies na ilha. Então, qualquer espécie ou indivíduo, qualquer espécie que a gente perca quando a gente está com todas as espécies na ilha, a gente vai ter um aumento, a gente vai ter uma grande taxa de perda de espécies. Então, quer dizer que a gente pode ter essa grande taxa de perda de espécies quando nós temos todas as espécies, mas nós temos que ter zero perda de espécies quando nós não temos espécies para perder. Por isso que essas linhas têm essa forma. Né? Enquanto a taxa de extinção vai aumentando com o número de espécies, a taxa de colonização vai diminuindo com o número de espécies. Bom, o que acontece é que, eventualmente, nós temos esse balanço. Né? Porque vamos imaginar uma ilha que começa com zero espécies. Né? Essa ilha, toda vez que chegar uma espécie nova, é um novo colonizador. Então nós temos uma alta taxa de colonização. Mas não temos muitas espécies para serem perdidas. Então a taxa de extinção é relativamente baixa. Mas conforme nós vamos adicionando mais espécies nessa ilha, essa taxa de colonização começa a diminuir, e a taxa de extinção vai aumentando ao mesmo tempo. Então vai chegar um momento onde essas duas taxas elas vão se equilibrar. E é justamente nesse ponto de intersecção, mostrado aqui por esse pontinho preto, onde nós temos o equilíbrio no número de espécies. Então, exatamente nesse equilíbrio, nesse ponto, nós não temos nenhum aumento e nenhuma diminuição do número de espécies com o tempo. Nós só temos esse equilíbrio. Então, a gente pode estar ganhando, estar perdendo espécies, mas o equilíbrio, o número de espécies em equilíbrio dessa ilha continua constante. É por isso que essa teoria, muitas vezes, é chamada teoria de equilíbrio de biogeografia de ilhas, porque é um equilíbrio no número de espécies. Beleza, entender que existe esse equilíbrio, né, no número de espécies que depende da imigração e da extinção é uma coisa. Agora, por que então ilhas mais distantes e mais próximas do continente deveriam ter diferente número de espécies? Por que ilhas isoladas têm menos espécies, né, em outras palavras? Bom, se a gente pensar nessa taxa de colonização, ela é máxima para essa ilha. Né? Mas ela pode ser um valor menor, ela pode partir de um valor menor se nós tivermos uma ilha isolada. Então, numa ilha isolada, a gente pode, de repente, receber uma espécie nova, uma ilha isolada que não tem nenhuma espécie, uma espécie nova a cada 100 mil anos. Enquanto que numa ilha super conectada, uma ilha próxima do continente, nós podemos receber uma espécie nova por ano. Então, quer dizer que essa taxa de colonização, o ponto de partida dessa linha laranja, vai ser diferente para ilhas próximas e distantes do continente. Consequentemente, se nós traçarmos essa linha, a gente vai ver que o ponto de equilíbrio vai ser diferente. Né? Então, nós vamos ter diferentes pontos de equilíbrio para ilhas que estão mais ou menos conectadas. O mesmo vai acontecer quando nós estivermos comparando ilhas pequenas ou ilhas grandes. Como ilhas pequenas têm menores populações, é muito mais fácil de uma espécie ser extinta numa ilha pequena. Já nas ilhas grandes nós temos grandes populações, então é muito mais fácil das populações se manterem e aí a taxa de extinção vai ser menor. Tem outros motivos, né? A teoria de biografia de ilhas não especifica por que as ilhas vão ter diferentes taxas de extinção, mas a gente vai ver mais para frente que isso pode ser de maneira estocástica ou não, e provavelmente depende do tamanho da ilha ou do número de indivíduos que nós temos lá. De qualquer maneira, quando as taxas de extinção são menores, como nas ilhas grandes, o ponto de equilíbrio aqui mostrado no pontinho direito
é para mais espécies, né? Lembrando que o número de espécies está no eixo X. Então, o ponto de equilíbrio onde esse tracinho, essa risquinho tracejado está, ele é mais alto para as ilhas grandes e é mais baixo para as ilhas pequenas. Bom, agora então vamos dar uma olhada melhor para a gente entender como que de fato o modelo, né, a parte matemática desse modelo funciona e o que a gente pode extrair entendendo a partir desse modelo matemático. Como que a gente pode usar esse modelo, por exemplo, para fazer predições, né? Então, vamos pensar então na teoria de biogeografia de ilhas, como que esse processo de chegada e perda de espécies funciona. Então a gente pode pensar, né, que uma ilha ela tem S espécies e esse número S de espécies ele é um resultado então dessa chegada de espécies por imigração e da perda de espécies por esse processo chamado extinção, que a gente não vai entrar no mérito aqui do que causa extinção, simplesmente é uma perda de espécies que ocorre principalmente quando nós temos mais espécies. Bom, na teoria de biogeografia de ilhas nós não temos especiação, então essas espécies que estão chegando nessa ilha, elas vêm de algum outro local, por exemplo um continente ou uma outra ilha, e nós vamos dizer que esse continente ou essa outra ilha tem um pool de espécies chamado P, né? Então nós vamos dizer que nós temos P espécies no continente. Isso aqui está representado por uma letra P, né? Mas pode ser mas é um número, né? Um número de espécies que nós temos no continente e que determina o número de espécies na ilha. Então, na melhor das hipóteses, nossa ilha vai ter P espécies, ela não pode ter mais espécies do que nós temos no continente. E na pior das hipóteses, ela vai ter 0 espécies quando nós não tivermos nenhuma espécie do continente. Como nós vimos agora há pouco, né, a gente pode construir esse gráfico mostrando como que o número de espécies está associado com essa taxa de entrada e a taxa de saída de espécies dessa ilha, né? A taxa de migração e a taxa de extinção. E nós vamos ver então que esse número de espécies na ilha, né? Vou botar um S asterisco aqui, é representado, acontece, né? Quando nós temos um equilíbrio entre imigração e extinção. Bom, a teoria de biogeografia de ilhas então vai dizer que nós temos essa imigração máxima de espécies por unidade de tempo, quando nós temos 0 espécies. E nós temos a extinção máxima de espécies, vamos chamar por essa letrinha E, quando nós temos o máximo de espécies na ilha, que no caso aqui é P. Então, quando a ilha está totalmente cheia de espécies, né, saturada em espécies com P, nós temos uma taxa de extinção máxima e nós temos uma taxa de imigração máxima quando essa ilha tem 0 espécies. Nós podemos pensar, né, que nesse ΔS, ou seja, na diferença de espécies de um tempo para outro, ou seja, qual é a diferença no número de espécies do período de tempo para o outro, se vai ter diferença ou não, ou se essa diferença vai ser grande. E essa diferença, então, do que tinha no início ou para o fim, como eu mostrei lá em Krakatoa, por exemplo, essa diferença que acontece ao longo do tempo, ela é determinada por esse fluxo de entrada e saída, ou seja, imigração menos extinção. Então, se nós temos mais imigração do que extinção, que é o que acontece quando nós temos menos espécies do que o equilíbrio, então nós temos um valor positivo, ou seja, nós temos um aumento, uma diferença positiva no número de espécies do período T para o período T mais 1, ou de um período X de tempo para o período posterior, ou de um ano para o outro, se vocês quiserem. De maneira oposta, né, se nós tivermos mais extinção, ou seja, se essa linha da extinção estiver acima, né, se tivermos mais extinção do que migração em algum momento, então esse ΔS vai se tornar negativo, ou seja, nós vamos ter perda de espécies ao longo do tempo. Então, nessa região aqui do gráfico, né, se nós tivermos mais espécies do que a ilha permite, nós vamos perder espécies. Se nós tivermos menos espécies, nós vamos ganhar espécies, até que a gente atinja esse equilíbrio. Como esse processo é um processo contínuo, né, ele não é um processo que acontece uma vez por ano, por exemplo, a gente vai transformar isso aqui, né, ou representar dessa forma, tendo um ds/dt, né, uma equação diferencial. Mas a interpretação é exatamente a mesma. Né? É só para dizer que esse é um processo que não acontece de um ano para o outro, mas é um processo continuamente que está acontecendo
né? Então, a qualquer momento no tempo, a gente pode ir lá e ver se aumentou ou diminuiu o número de espécies. Bom, sabendo isso, né, a gente precisa encontrar duas coisas nesse modelo. A gente precisa encontrar qual é a situação de equilíbrio e nós precisamos saber como que a imigração e a extinção elas mudam conforme o número de espécies aumenta. Bom, para saber uma situação de equilíbrio numa equação diferencial que nem essa, é muito simples, basta a gente dizer que essa diferença é zero e então descobrir quando que a imigração é igual à extinção, né? Então, se a gente substituir aqui, né, passando para o outro lado, a gente vai ver que essa condição aqui acontece, né? Ou seja, ds dt ou delta S é zero, não tem diferença nas espécies, no número de espécies ao longo do tempo, quando a imigração é igual à extinção. Bom, mas isso não nos diz, só olhando para isso, não nos diz qual é o número de espécies que nós temos na ilha. Para descobrir isso, nós temos que pensar na equação que define essas duas linhas retas aqui, se a gente pensar que é uma linha reta. Então, vamos começar com a imigração. A imigração, a gente sabe que ela decai com o número de espécies, mas ela não decai de qualquer jeito. A gente sabe que ela é máxima, ou seja, ela equivale a I, quando nós não temos espécies. E ela vai decaindo proporcionalmente à perda, ao ganho de espécies na ilha. De forma que quando ela chega a 100% das espécies, nós temos 0% de I, né? Do Izinho. Então quer dizer que a gente pode simplesmente multiplicar isso pelo percentual de espécies que estão ausentes na ilha. De forma que aqui nós temos 100% de I e aqui nós temos 0% de I. Para fazer isso é muito fácil, é só fazer 100% menos o percentual de espécies presentes na ilha, o percentual do pool regional. Então, menos S dividido por P. Então, S dividido por P é o percentual de espécies do continente que está presente na ilha. 1 menos isso é o percentual que está ausente. Então, se nós temos 100% das espécies ausentes, a imigração é Izinho. Se nós temos 100% das espécies presentes, ou seja, nós temos S igual a P, ou seja, P dividido por P, isso aqui se torna zero e aí nós não temos mais imigração. Isso aqui também pode ser representado dessa forma. Menos. É a mesma coisa, né? Bom, a extinção, ela tem o caminho inverso, né? A extinção, ela começa em zero, né, e ela aumenta, então nós temos zero mais um percentual, um valor que aumenta conforme nós aumentamos o número de espécies. Né. Esse aumento, da mesma forma que a imigração, nesse caso aqui, ela é proporcional ao número de espécies que tem, de forma que se torna 100%, né, 100% de E, ou E, quando nós temos o P igual a S. Então aqui nós podemos representar da mesma forma que nós fizemos aqui, S dividido por P vezes E. Então, nós podemos reescrever essa equação da seguinte forma. 0 é igual a I menos I sobre PS, menos, por causa que é menos a extinção, né? E sobre PS, ou I menos S que multiplica S sobre P, né? Que multiplica I mais E. Vamos colocar o P aqui para ficar mais fácil. Isso é igual a zero. Então, se a gente rearranjar essa equação, nós vamos ficar com S I mais E sobre P, que é igual a I. Nós precisamos isolar o S para descobrir quanto que é esse S quando o I, a imigração e a extinção ficam equivalentes, né? Se tornam zero. A diferença deles se torna zero, né? Então a gente pode simplesmente multiplicar o I por P e dividir isso por I mais E. Então essa é a equação da teoria de biogeografia de ilhas. Quer dizer então que o número de espécies em equilíbrio numa ilha é igual à imigração vezes o número de espécies que tem no pool regional de espécies dividido pela imigração mais
a taxa de extinção máxima, né? Então, é bem interessante analisar essa equação quando a gente pensa no que vai acontecer com o número de espécies na ilha em determinadas situações. Por exemplo, vamos imaginar que nós vamos perder todas as espécies no continente. O que vai acontecer ao longo do tempo, pensando nessa teoria e nesse processo dispersivo, com o número de espécies numa ilha ao longo do tempo? Bom, se a gente quer saber isso, basta substituir esse p por zero e ver o que acontece com essa equação. Então nós temos, obviamente, que o resultado dessa equação aqui é zero, né? Porque qualquer coisa multiplicado por zero é zero. E nós vemos que se nós acabarmos com as espécies do continente, nós vamos acabar, eventualmente, com zero espécies na ilha. Isso quer dizer que se nós tivermos, por exemplo, um fragmento também de floresta isolado no meio de uma lavoura, e nós acabarmos com as áreas de floresta circundantes, eventualmente essa floresta vai perder todas as suas espécies também, né? Da mesma forma, a gente pode pensar aqui o que vai acontecer se nós bloquearmos o fluxo de indivíduos entrando nesse continente, nessa ilha, a partir do continente. Ou seja, se nós acabarmos com um corredor ecológico, por exemplo, conectando esse pool de espécies regional com a nossa ilha, né? Mais uma vez, agora nós vamos ter o i igual a zero. E mais uma vez, essa teoria está nos dizendo que nós vamos perder espécies ao longo do tempo. Perder todas as espécies nesse caso. E a gente pode pensar em outras situações também, como por exemplo, o que vai acontecer se nós dividirmos o i por 2, ou seja, diminuirmos o i pela metade, ou seja, diminuirmos o fluxo de imigrantes, né? Nós podemos calcular qual que vai ser esse novo equilíbrio. Se nós aumentarmos as taxas de extinção, enfim, existem uma série de situações que nós podemos calcular e pensar o que vai acontecer ao longo do tempo utilizando este modelo. Uma coisa interessante na teoria de biogeografia de ilhas, que é importante a gente notar, é que essa teoria não está dizendo aqui que não vai mais entrar nem sair espécies dessa ilha. Na verdade, se a gente prestar atenção, nós temos que a taxa de extinção e a taxa de migração não são zero em equilíbrio. Ou seja, nós continuamos tendo entrada de espécies e saída de espécies, mesmo quando o número de espécies já atingiu o equilíbrio na ilha. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que nós temos a entrada de espécies e a saída de espécies, ou seja, nós temos um turnover ou uma mudança na composição de espécies, na identidade das espécies ao longo do tempo. Então quer dizer que nós temos esse turnover temporal que é previsto também pela teoria. Claro que quanto maior for os valores de imigração e extinção, maior vai ser esse turnover. Quanto menor for esses valores, quanto menor forem esses valores de imigração e extinção, a gente pode eventualmente atingir o mesmo equilíbrio, mas com menor turnover na composição de espécies ao longo do tempo. Esse modelo, né, tem muitas modificações desse modelo, tem muitas outras coisas que a gente poderia ver, e quem quiser aprender mais sobre o modelo pode dar uma olhada na teoria também de metapopulações. Afinal, tudo que eu estou apresentando aqui é uma derivação da teoria do Levins de metapopulações. Então, na verdade, a teoria de biogeografia de ilhas é uma extensão da teoria de metapopulações, e é bem interessante também os modelos que a gente pode utilizar de lá. E tem outras coisas de metapopulações, outros aspectos que também já foram incorporados em outras versões da teoria de biogeografia de ilhas. Quem tiver mais interesse, também existem muitos recursos na internet para aprender mais sobre a teoria de biogeografia de ilhas. Será que se aplica na natureza, né? Então, uma coisa é um modelo, né, que descreve como que a natureza pode funcionar, e outra coisa é, será que esse modelo funciona na natureza? Será que a gente pode utilizar este modelo? Ou seja, será que é o que a gente vê? Então, para mostrar isso, né, tem centenas de trabalhos que já foram realizados desde a publicação da teoria de biogeografia de ilhas. E um dos trabalhos mais interessantes é este aqui, do Simberloff e Wilson, lá de 1969. Então, nesse trabalho aqui, o Simberloff e o Edward Wilson, esse que é proponente da teoria de biogeografia de ilhas, eles pegaram áreas de mangue na costa da Flórida e eles colocaram essas armações de metal e cobriram totalmente essas áreas de mangue, essas ilhas de mangue, com tapumes e colocaram inseticidas ali dentro. Um pouco antiético, provavelmente nos dias de hoje não seria permitido fazer algo como isso, mas naquela época
forneceu alguns resultados bem interessantes. Porque então, o que eles fizeram, né? Depois de matar todos os insetos que tinham ali, eles a cada dia iam nessas ilhas de mangue e acompanhavam para ver quantas espécies tinham chego lá. Né? Então eles primeiro garantiram que tinham matado tudo mesmo. Né? Tem algumas ilhas que eles precisaram aplicar mais de uma vez esse inseticida, inclusive. E depois eles foram acompanhando a chegada de espécies ao longo do tempo. E aqui está o gráfico, então, do que eles observaram. Né? A gente vê que o número de espécies foi aumentando ao longo do tempo em todas as ilhas. E depois de um determinado momento ele recuperou mais ou menos aquilo que tinha sido encontrado antes deles terem passado o inseticida. Só que uma coisa interessante que a gente vê é que as ilhas mais próximas do continente, são aquelas que acumularam mais espécies, as ilhas intermediárias acumularam um número intermediário de espécies, e as ilhas mais distantes acumularam menos espécies, mesmo controlando pelo tamanho das ilhas. Né? Então, apesar de ter alguma flutuação, claro, sempre vai ter alguma flutuação estocástica no número de espécies, essa flutuação gira em torno desses valores, e as ilhas mais próximas, ou seja, que recebem mais imigrantes, têm mais espécies, como seria predito pela teoria de biogeografia de ilhas. Mas tem uma coisa, talvez que seja até mais interessante do que o número de espécies observado pelo Simberloff e pelo Wilson, que é o fato de que as espécies que eles observaram continuavam mudando ao longo do tempo. Ou seja, aquele turnover temporal que o MacArthur e o Wilson previram na teoria, né, que continuaria tendo chegada e perda de espécies ao longo do tempo, eles também observaram. Então as espécies iam mudando ao longo do tempo, apesar do número de espécies não mudar. Então isso quer dizer que provavelmente as espécies não eram tão ligadas assim, por exemplo, a locais no ambiente, ou que pelo menos aquele sistema não era totalmente estático, era um sistema em equilíbrio, mas é um sistema dinâmico, é um sistema que está sempre mudando, apesar de girar em torno daquele equilíbrio no número de espécies. Bom, essa teoria, obviamente, ela gerou muito impacto para a conservação da biodiversidade. Né? Por exemplo, na situação, ela informa o que pode acontecer, por exemplo, com a biodiversidade se a gente construir corredores ecológicos. Né? Então, como esses corredores ecológicos vão aumentar a imigração dos fragmentos florestais, provavelmente vai favorecer o aumento no número de espécies também. E também nos dá uma ideia do que pode acontecer quando a gente, por exemplo, colocar uma lavoura em volta de um capão de floresta, ou começar a fragmentar toda a paisagem e deixar só alguns remanescentes florestais. Né? O que vai acontecer quando a gente diminuir esse fluxo que pode existir entre os locais de floresta? O que vai acontecer nesses locais? E também, né, em ambientes urbanos, o que vai acontecer com a diversidade de fragmentos urbanos quando a matriz em volta desses fragmentos começar a se transformar de uma área que era transponível para as espécies para uma coisa que é totalmente intransponível ou muito difícil para as espécies se deslocarem. Como que a diversidade de espécies, então, nesse ambiente vai ser alterada? Tudo isso, então, a gente tem uma ideia de como isso pode funcionar a partir da teoria de biogeografia de ilhas. Claro, tem muita controvérsia em relação à importância, por exemplo, da área versus o isolamento geográfico para a diversidade de espécies, a importância desse pool regional e desses processos sobre a diversidade, e se realmente há limitação de dispersão em alguns ambientes, como por exemplo no ambiente urbano ou nos ambientes rurais. Então, existe um debate, por exemplo, sobre qual é a forma e o que a gente deve focar mais, qual é o tamanho, por exemplo, o ideal para reservas florestais, com base na teoria de biogeografia de ilhas e em outros estudos que foram conduzidos tentando mostrar o efeito do isolamento e da área sobre a diversidade de espécies. Bom, em relação à conservação, eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre esse tema, em relação à teoria de biogeografia de ilhas, por isso eu vou chamar duas pessoas que são excelentes, que publicaram trabalhos excelentes, que são excelentes pesquisadores, e que trabalham ou com a ideia por trás da teoria de biogeografia de ilhas, essa ideia da importância do isolamento geográfico, da dispersão e do tamanho das áreas para a extinção, ou que trabalham diretamente com o modelo da teoria de biogeografia de ilhas para entender
como que esses processos afetam a diversidade de espécies. Bom, gente, então aqui nós temos o professor Anderson, meu amigo Anderson, que trabalha com essas ideias de dispersão e do isolamento, né? E também da área geográfica sobre a diversidade de espécies. Então ele investiga, né, esses efeitos mais aplicados para a conservação, né? Então fica à vontade aí para fazer a tua apresentação, Anderson, para apresentar o teu trabalho para nós. Mais uma vez, obrigado, viu? Oi, gente. Obrigado, Cris, pelo convite para eu poder contribuir com a tua aula de biogeografia de ilhas. Então, antes de falar dos meus trabalhos propriamente ditos, que foram todos feitos no contexto do meu doutorado, eu queria explicar alguns cenários em que a teoria de biogeografia de ilhas é aplicada. Então, nessa imagem aqui, vocês percebem três ambientes, três paisagens, que são diferentes entre si. Quando a gente muda essa paisagem, essas três paisagens, a gente vai ter esses três cenários que vocês enxergam abaixo. E isso é importante porque esses cenários esquematicamente representados aqui vão nos levar a resultados distintos no que diz respeito à composição das espécies nesses habitats que sobraram, que nesse caso aqui são todos fragmentos florestais, ou, no caso central e da ponta aqui direita, ilhas florestais, tá? Ou ilhas oceânicas no último caso. Quando o ambiente é fragmentado, a composição de espécies vai ser finalmente um conjunto de espécies relictuais, aquelas que sobraram, as espécies que estavam na matriz e ainda as espécies que imigram de outras manchas de habitat, no caso, fragmentos florestais. Já no contexto da formação de ilhas, o que a gente tem é um habitat inicialmente sem espécies, e a gente também teria, então, espécies que imigram, por exemplo, vindo de um continente, de uma fonte. Então, no final das contas, o que é importante destacar de diferença entre o cenário da figura B e C é que na formação de ambientes fragmentados, a gente tem já de início uma certa composição de espécies. Então, agora eu vou falar dos principais resultados dos trabalhos que eu fiz no meu doutorado, em dois reservatórios, um na usina hidrelétrica de Balbina e outro na usina hidrelétrica de Tucuruí. Então, vou começar aqui com a usina hidrelétrica de Balbina. Então, vocês percebem aqui no mapa a localização, no norte do Brasil, tá? Aqui vocês têm o desenho do reservatório e da reserva que protege a região, que é a reserva biológica do Uatumã, e aqui em maior vocês têm, então, a área, a paisagem que eu amostrei e o destaque para todas as ilhas que foram amostradas. No meu caso específico, eu trabalhei com aves de subbosque, que são aquelas aves que ocorrem na porção do estrato inferior da floresta e que foram capturadas com uma espécie de armadilha chamada rede de neblina. Então, o Cris falou para vocês da relação espécie-área e realmente é uma relação muito forte que a gente encontra na ecologia. É muito difícil ela não aparecer, né? Então, o que eu encontrei lá? Que quanto maior o tamanho das ilhas, maior o número de espécies de aves de subbosque, tá? Essa relação bastante forte. O tamanho da ilha foi suficiente para explicar 75% desse padrão de riqueza de espécies. Então, aqui é o feijão com arroz, uma relação espécie-área esperada. Já no trabalho de Tucuruí, e aqui vocês enxergam na figura a localização dele, a gente investigou a relação espécie-área para diferentes grupos de espécies. Nesse trabalho, então, em Tucuruí, a gente fez 3 relações espécie-área. A gente considerou todas as espécies de aves, então a gente tem aqui essa regressão mostrada pelos pontos cinza. A gente tem uma regressão feita, uma relação espécie-área feita apenas para as espécies especialistas de floresta e para aquelas que são consideradas como aves generalistas. O que eu digo para vocês é que a curva mais inclinada, ou seja, o efeito mais forte do tamanho da ilha sobre a riqueza de espécies, se dá para as espécies de hábitat florestal, que são especialistas de floresta. Então, em termos de conservação, se a gente quiser avaliar o papel da perda do habitat ou da redução dos fragmentos sobre a biodiversidade, nós temos que nos perguntar qual é o grupo de espécies que a gente está interessado.
Se a gente colocar todo mundo no mesmo balaio de gato, a gente vai ver um efeito mais fraco dessa perda ou redução do habitat. Se a gente considerar a especificidade ao habitat, ou considerar as espécies do nosso interesse para a conservação, aí a gente vai ter um resultado diferente. Ou seja, se a gente quiser ter uma avaliação mais precisa do impacto da redução do habitat sobre a biodiversidade, nós temos que definir de quais espécies nós estamos falando. Finalmente, agora com uma pegada muito mais de conservação, a gente fez uma avaliação de seleção de reservas. O Cris deve ter falado para você sobre a dúvida se a gente preserva poucos fragmentos muito grandes ou muitos fragmentos pequenos. Uma alternativa a esses dois cenários é a gente escolher o conjunto mínimo de ilhas ou de fragmentos para reter a maior quantidade de espécies. Ou seja, eu posso ter uma solução que envolve 2 muito grandes e 20 muito pequenas. Ou eu posso ter uma solução que envolve 5 muito grandes, 5 médias e 5 muito pequenas. Tá? Então foi essa pergunta que a gente se fez. Quais foram os resultados? No primeiro caso, eu estou considerando como as espécies que eu quero proteger apenas as espécies que eu amostrei em floresta contínua. Então, como vocês viram na imagem anterior, eu tinha tanto ilhas, quanto eu tinha também uma mata contínua nas adjacências. Então, eu peguei aquela lista de espécies que eu conseguia mostrar na floresta contínua e me perguntei quantas ilhas são necessárias para a gente ter aquelas espécies da mata contínua em todas essas ilhas. O que eu percebi? Que à medida em que eu adicionava ilhas, como esperado, eu adicionava espécies. Quando eu considero todas as espécies, todas aquelas que ocorreram na mata contínua e aquelas que ocorreram na mata, nas ilhas, eu percebo que se eu considerar todas as ilhas, eu consigo sim preservar mais espécies, porque eu estou considerando aquelas que só ocorrem nas ilhas, né? No caso as mais generalistas, digamos, mas eu ainda assim não consigo preservar todas, porque ficam faltando aquelas da mata contínua. O que essas figuras nos mostram? Que a gente consegue ter subconjuntos de ilhas que conseguem fazer, digamos, quase todo o serviço de proteger o máximo de espécies possíveis. Então, reparem que ambos os gráficos, eles têm tanto pontos cinza escuro, quanto pontos cinza claro. Cada ponto é uma ilha, e o tamanho da ilha é a sua riqueza. O que eu quero mostrar para vocês aqui no início? Que eu precisei de 12 ilhas, aqui em cinza escuro, para chegar nesses cerca de 75%. Isso quer dizer que todas as outras ilhas, que são 21, elas não adicionam mais espécies. No caso, se eu considerar todas as espécies, inclusive aquelas que só ocorrem em ilhas, eu vou perceber que eu preciso de 21 ilhas para reter todo esse conjunto de espécies que eu mostrei no estudo. E as demais ilhas, que são 12, aqui em cinza claro, elas não adicionam mais espécies. Isso quer dizer que, considerando um conjunto mínimo de ilhas, eu posso conservar uma porção inferior ao total para reter o máximo de biodiversidade. Então, imaginem que vocês são gestores de uma unidade de conservação que tem um monte de fragmento. A pergunta é, onde que vocês vão dedicar mais esforços para manter a qualidade do habitat, ou de repente para evitar caça, ou qualquer outra coisa do gênero? Qual é o conjunto mínimo de espécies que vocês têm que focar? Perdão, o conjunto mínimo de ilhas ou fragmentos? Bom, esse tipo de análise diz para vocês. Então, no meu caso aqui, eu teria no primeiro cenário 12 ilhas seriam necessárias e no segundo 21 ilhas seriam necessárias. Se vocês são, sei lá, gestores da Secretaria de Meio Ambiente de um estado e vocês querem formar uma rede de fragmentos como uma grande reserva, vocês vão se perguntar quais fragmentos devem ser incluídos. Gente, eu queria aproveitar e também fazer um adendo que eu apresentei para vocês majoritariamente trabalhos que eu fiz no meu doutorado e que eu coletei os dados. Mas eu tive a oportunidade também de trabalhar com dados coletados na usina hidrelétrica de Tucuruí, que foram coletados pela Magali e pelo Sidney, como vocês podem ver na publicação depois,
que cederam então os dados para a gente fazer essa análise de relações especiárias, entre outras, envolvendo aves especialistas de habitat e generalista. Bom, obrigado, Anderson, pela participação. Foi muito legal ouvir falar do teu trabalho e como isso é aplicado, né, para uma situação real, onde tu não precisa ser necessariamente um cientista para estar interessado em utilizar tudo isso que tu mostrou, né? Esclarecendo que, assim, quem quiser aprender mais sobre essa parte do trabalho que o Anderson está mostrando, né, ele colocou as referências aqui nessa apresentação e vocês podem ir atrás para ver, por exemplo, as análises que foram utilizadas ou como que ele desenhou esse projeto e como que ele escolheu, por exemplo, as áreas a serem amostradas para chegar nessas conclusões que ele está mostrando aqui. O professor Anderson, atualmente ele é professor do Instituto Federal Farroupilha, aqui no Rio Grande do Sul. E com certeza vocês também podem entrar em contato com ele se vocês quiserem saber mais sobre esses trabalhos que ele vem desenvolvendo, que são muito interessantes também. Tá? Então, muito obrigado pela participação, Anderson. E agora nós vamos chamar a nossa próxima convidada para finalizar essa disciplina. Então tá, obrigado, Cris. Tchau, tchau, gente. Bom, pessoal, então agora a gente vai para nossa segunda participante dessa aula. É a mestre Gabriela Dri, que está fazendo atualmente doutorado na Universidade de Maine, nos Estados Unidos, e que trabalhou com os modelos mesmo da teoria de biogeografia de ilhas e com essa questão do isolamento e também da área dos fragmentos florestais e como que isso afeta as taxas de migração e extinção e, consequentemente, a riqueza de espécies. Gabriela, muito obrigado por participar dessa aula, vai ser muito legal ouvir sobre o teu trabalho. E tenho certeza que vai ser bem inspirador para muitos alunos também. Então pode ficar à vontade de falar um pouco aí do que tu tem feito. Então tá, bom dia pessoal, eu sou a Gabriela e eu vou apresentar para vocês então um pedaço da minha dissertação, que então, como o Christian falou, eu trabalhei com os modelos da teoria da biogeografia de ilhas. Então, muita gente confunde fragmentação e perda de habitat como a mesma coisa, mas são dois processos diferentes que geralmente acontecem juntos. E quando acontece a fragmentação e perda de habitat, a gente tem ilhas, tem uma analogia a ilhas oceânicas em ambientes florestais ou em ambientes terrestres, digamos assim. Então, aí, com essa paisagem fragmentada que a gente tem no mundo de hoje, a gente consegue, então, utilizar os modelos propostos pela teoria da biogeografia de ilhas em áreas fragmentadas, sendo a urbanização um bom exemplo desse fenômeno. Então, como o Christian já deve ter falado para vocês bem direitinho, que a teoria da biogeografia de ilhas vai assumir que a área está associada com a taxa de extinção e o isolamento está associado com a taxa de imigração num sistema em equilíbrio. Tá, então, em ambientes mais fragmentados, geralmente as espécies não vão responder de forma imediata à perda de habitat, em que algumas espécies podem demorar um pouco. Então, a perda de habitat vai ocorrer imediatamente, mas as espécies vão demorar um pouco para responder. E esse fenômeno, então, é conhecido como débito de extinções, em que tem um tempo entre a perda de habitat e a perda de espécies. Então, com isso, o objetivo desse trabalho foi ver, então, como que as taxas de imigração e extinção vão mudar ao longo do tempo e como que a mudança dessas taxas vão influenciar a riqueza de espécies nos fragmentos urbanos. E esse trabalho, então, eu realizei em Florianópolis, em que eu amostrei 43 fragmentos urbanos em 2018, e aí os fragmentos tinham diferentes tamanhos, diferentes formas de isolamento, os fragmentos eram mais isolados, outros menos, e esses fragmentos também tinham diferentes idades, ou seja, diferentes tempos desde que a mudança mais abrupta da área aconteceu. E isso foi possível eu quantificar porque eu tinha imagens de satélite desde 1984, então eu consegui ver a gente conseguiu ver essa mudança gradual na paisagem em Florianópolis devido à urbanização. Então, eu mostrei as aves na primavera de 2018. Cada fragmento tinha pelo menos uma réplica temporal e fragmentos maiores tinham réplicas espaciais também. E eu
Então, para associar, para ver se tinha relação entre a riqueza de espécies e a área e o isolamento, então eu associei o isolamento e tamanho da área atual e do passado com a riqueza de espécies atual, para ver se tinha relação, para ver se a riqueza de espécies era mais associada com o tamanho da área e isolamento atual ou do passado. Isso seria um indicativo de que se tem débito de extinção ou não em Florianópolis. E então, como resultado, eu vi que a riqueza de espécies está mais associada com o tamanho da área atual do que com a área do passado ou que com o isolamento. Então, isso é um indicativo que a área é um forte preditor para a riqueza de espécies, independente do nível de isolamento. Então, esse gráfico aqui é um gráfico parecido com o da teoria da biogeografia de ilhas. Então, aqui a gente pode ver que espécies em fragmentos maiores vão ter menores taxas de extinção do que em fragmentos menores. Isso, então, é possível ver nesse gráfico da esquerda acima e também no gráfico grande, em que, nesse gráfico, o azul mais claro vai representar, então, fragmentos menores que vai ter maior taxa de extinção. Então, com isso, a gente pode quantificar que a área realmente é um forte preditor da riqueza de espécies em ambientes urbanos. E também a gente viu que o isolamento não é muito importante. E isso pode ser devido a diversos fatores, como, por exemplo, os fragmentos estão muito próximos entre si e as aves, em geral, conseguem se dispersar bastante e a matriz urbana talvez não seja tão impermeável assim. Mas, de qualquer forma, a gente vê que a área é, de longe, muito mais importante que o isolamento para prever a riqueza de espécies. E nesse gráfico aqui, então, a gente pode ver que a riqueza de espécies preditas pelo nosso modelo do passado, atual e do futuro está em equilíbrio. Então, isso mostra, de novo, que independente da idade dos fragmentos, todos eles tendem a estar em equilíbrio, o que mostra que, então, Florianópolis não é um forte indicativo de que Florianópolis, que as comunidades de aves em Florianópolis não estejam em débito de extinção e que, então, a riqueza de espécies, de novo, é mais fortemente associada com o tamanho da área, independente da idade do fragmento e independente do isolamento desse fragmento. Então, como conclusão, a gente tem que a riqueza da espécie, então, é mais associada com a área atual e que as espécies, então, respondem à área independente do isolamento ou da idade e que, então, os fragmentos todos tendem a estar bem próximos do equilíbrio e que, então, as cidades se beneficiariam bastante se áreas verdes urbanas, como parques, praças, fossem preservadas e, quem sabe, aumentadas de tamanho. Legal. Ficou horrível. Não, tá ótimo. Obrigado, Gabriela, então, por essa participação na nossa aula. Deixa eu fazer uma pergunta só, assim, então. Se tu fosse falar com o prefeito, por exemplo, de uma cidade, né, pensando em toda essa ideia da teoria de biogeografia de ilhas, que diz que corredores ecológicos, por exemplo, que aumentam a conectividade, né, e a dispersão das espécies, é bom, e também que o tamanho das áreas é um forte determinante da diversidade de espécies, o que tu iria dizer para um prefeito de Florianópolis, por exemplo? Ele deveria ampliar os corredores ecológicos ou ampliar a área verde da cidade? Bom, eu acho que as duas coisas vão estar bem conectadas, porque no momento que a gente tem áreas grandes e também áreas pequenas, fazendo essa conexão entre as grandes, é o ideal em áreas urbanas, né? Mas num cenário realístico, onde não se dá para fazer tudo, talvez tentar preservar as áreas grandes, mas também é importante a gente não negligenciar as áreas menores, porque essas áreas menores vão fazer a conexão entre grandes fragmentos, e talvez seja esse um dos motivos que a gente não viu o efeito do isolamento, porque as espécies vão usar os fragmentos menores justamente para se movimentar na paisagem entre grandes fragmentos.
Mas o teu trabalho mostra, então, como a diversidade pode ser rapidamente também reposta, né, nos ambientes urbanos, né? Porque se tu tem uma alta taxa de imigração, né, não tem muita diferença, né? Todos os fragmentos estão recebendo imigração suficiente para rapidamente mudar a sua diversidade, dependendo da alteração na área. Então quer dizer que um rápido aumento na cobertura vegetal urbana pode aumentar a diversidade bem rapidamente, não é? Com certeza. Sim, até um dos resultados desse trabalho foi que as aves respondem muito rapidamente à perda habitat e elas também vão poder responder rapidamente ao ganho, porque a gente teve alguns fragmentos novos, digamos assim, que foram recentemente fragmentados e esses fragmentos já têm uma enorme quantidade de espécies. Então, com certeza, se as áreas verdes atuais fossem mais preservadas e talvez até ampliadas um pouco de tamanho, com plantando mais árvores importantes para as aves, e com certeza ia aumentar a biodiversidade urbana e aumentar todo o serviço ecossistêmico que essas espécies podem fornecer dentro das cidades. Então tá, muito obrigado pela tua participação, foi muito legal ver esse trabalho que utilizou, né, um modelo da teoria de biogeografia de ilhas, bem como eu mostrei nessa aula, e que tentou na prática, na verdade, ir lá e coletar dados e estimar aqueles valores, né, de imigração e de extinção associados com o isolamento das áreas e com o tamanho dos fragmentos florestais. Claro que tem muita coisa para ser feito ainda e existem, como em qualquer trabalho, limitações, né, na hora de medir, por exemplo, o isolamento. Mas é interessante notar como é possível, né, a partir desses modelos, prever, por exemplo, quantas espécies ou quanto tempo vai demorar para a gente ter essas espécies nos fragmentos. Então tá, muito obrigado pela tua participação, Gabriela. E que bom que essa nossa conexão de longa distância funcionou para a gravação. Então tá. Muito obrigada. Gente, quem quiser se interessar mais pelo trabalho da Gabriela, ela publicou a dissertação dela, a dissertação, né, está publicada e provavelmente logo o artigo também vai ser publicado. E também eu vou colocar o contato da Gabriela nesse vídeo para quem tiver interesse em entrar em contato com ela e aprender mais sobre esses modelos. Então tá. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e na próxima aula a gente fala sobre a teoria neutra da biodiversidade.